O governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou hoje que vai renunciar ao cargo para concorrer a uma vaga no Senado nas eleições de 2022. Daqui a pouquinho, né? Já em outubro. O Neto Mota está ao vivo com a gente e vai tentar explicar exatamente como é que fica a situação, porque o governador Renan Filho vai renunciar possivelmente em abril, né? Então tem um período ainda até dezembro. Quem vai governar o estado, já que não temos mais um vice-governador? Vamos então ao vivo com o Neto Mota para explicar para a gente. Ele está com uma advogada, né, exatamente especialista nesse assunto, e vai nos explicar. E aí, Neto, como é que fica a situação? Né? Quem vai comandar o estado até o término do atual mandato, né, até dezembro deste ano? Olha, Moura, Renan Filho fez esse anúncio durante um evento hoje de entrega de menções às universidades aqui de Alagoas. Pela prática comum, quem deveria assumir o governo do estado deveria ser o vice-governador, que era Luciano Barbosa, só que o Luciano Barbosa foi eleito em 2020 prefeito de Arapiraca. Seguindo também a legislação, quem deveria assumir então o cargo era o presidente da Assembleia Legislativa. Antes da gente voltar a discutir esse assunto, vamos primeiro acompanhar o vídeo do momento em que o governador fez esse anúncio. Eu renunciarei na próxima semana o cargo de governador do estado de Alagoas para estar apto a disputar as eleições. Eu acho que cumprirei um papel melhor nessa transição que o país deve viver em 22, tendo um mandato eletivo em Brasília e garantindo as condições políticas para que esse estado possa seguir adiante, seguir no caminho certo, seguir prestigiando quem ajuda. Dei aqui um exemplo que, se tiver prestígio, depois dessa reunião, vou solicitar ao governador que entrará que nós mantenhamos a relação com as universidades e o trabalho que o professor Fábio Guedes toca à frente da educação. Mas renunciarei com um sentimento que toma conta de mim, nesse momento, e já vinha, nesse momento, aflora, já vinha com essa sensação, que é a sensação de dever cumprido. Eu não fiz tudo que as pessoas esperavam de mim, mas eu posso garantir que eu fiz tudo que as minhas limitações permitiam que eu fizesse. Fiz tudo que estava ao meu alcance. O que eu não fiz é porque verdadeiramente eu não tive condição de fazê-lo. Mas vou me preparar um pouco mais para, de alguma maneira, ajudar ainda mais Alagoas. Muito obrigado. Eu estou aqui ao lado da desembargadora eleitoral Jamile Coelho, que vai tirar as nossas dúvidas. Doutora Jamile, boa noite. Explica para a gente que cenário é esse, quem deve assumir e o que é que a legislação eleitoral fala sobre. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, isso não é exatamente uma legislação eleitoral. A gente tem na Constituição do Estado, no artigo 104, como é que se dá a eleição em casos de dupla vacância, que é o que está acontecendo aqui hoje em Alagoas, o que irá acontecer nos próximos dias, segundo esse anúncio. Nós não temos em Alagoas mais o vice-governador e o governador eleito está prestes a se desincompatibilizar. É esse o nome técnico que a gente chama quando um chefe de poder executivo ou outras autoridades têm que sair daquele cargo para disputar uma eleição, 6 meses antes do pleito. Então, a Constituição estadual, ela determina que assuma, na vacância do duplo cargo, o chefe do poder legislativo e, em seguida, não havendo o chefe do poder legislativo, o chefe do poder judiciário, que, no caso, é o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas. Então, para a gente entender melhor, para que a população que está em casa, todo mundo assistindo, os telespectadores, entendam em detalhes, o atual presidente, por exemplo, da Assembleia Legislativa também tem a possibilidade de sair, se afastar por causa de campanha, e, nesse caso, o presidente do Tribunal de Justiça deve assumir. É assim, doutora? É, exatamente. Nesse mesmo caso de desincompatibilização, se alguém assume o Poder Executivo, ele não pode sair para disputar outros cargos, ele fica impedido. Então, o que se desenha nesses dias próximos é que o presidente da Assembleia também não assuma esse cargo de governador e passe esse poder para o poder de governo, né? O poder de governar o Estado até o final do mandato tem que ser escolhido por alguém. Essa eleição não cabe ao TRE, ela é uma eleição interna corporis, feita pela Assembleia Legislativa. Como conta com mais de 2 anos de mandato, é uma eleição indireta, então os próprios deputados estaduais elegem um governo. Foi promulgada uma lei, né, foi sancionada uma lei em janeiro, a 8576, que ela diz o processo e como se dará isso. Então, ela diz mais ou menos que em 96 horas
antes da data marcada para o pleito, que tem que ser em 30 dias da dupla vacância do cargo. Vai haver uma eleição indireta. Em 72 horas, as pessoas podem se inscrever, qualquer cidadão com mais de 30 anos e brasileiro pode se inscrever para disputar a eleição. Com 48 horas, você pode fazer uma impugnação, que ela deverá ser resolvida de forma imediata pelos integrantes da Assembleia. E a mesa diretora irá conduzir essa eleição para tanto o cargo de governo como o cargo de vice-governo. E essa próxima autoridade que deve assumir o governo de Alagoas, ela é obrigada a terminar um mandato ou pode trocar de novo? Não, ela é obrigada, ela deve suceder, né, a quem deixou o cargo até o final do mandato, que isso vai até o dia 31 de dezembro desse ano, porque no dia 1º a gente já terá novos governadores em todo o país eleito. Doutora, muito obrigado pelas informações, importantes esclarecimentos. Edson Moura, e volto para você. Perfeito, Neto. Eu queria fazer uma pergunta à desembargadora, né, cumprimentá-la, agradecer a participação ao vivo, porque é importante a gente explicar, não é? Porque, por exemplo, a gente não tem vice-governador, né, desembargadora, porque nas eleições de 2020, o então vice-governador, né, foi eleito prefeito de Arapiraca. Então, não tem como substituir um vice-governador. E a partir do momento que o atual governador se descompatibiliza do cargo, esse é o termo, né, mais usual, é preciso ter alguém para governar, não é? Esse fato de qualquer pessoa se candidatar é livre? Assim, a pessoa precisa ser, por exemplo, eleitor para ser candidato? Como é que funciona esse detalhe? Olha, a Constituição remete para uma lei. E essa lei foi aprovada, desse processo, né, de eleição, essa lei foi aprovada em janeiro desse ano. O que ela fala, ela é simples em relação aos requisitos, é que seja brasileiro e que tenha mais de 30 anos. Pressupõe-se, de acordo com uma interpretação sistemática, que seja aqueles casos em que a Constituição permite. Então, você tem que estar com quitação eleitoral, você tem que ser um título de eleitor, ele tem que estar naquela zona eleitoral que, no caso, no estado de Alagoas, né, que tem diversas zonas eleitorais, e em domicílio eleitoral aqui também em Alagoas. Mas, como eu disse anteriormente, não é uma lei que o TRE, que está organizando o próximo pleito em outubro, se intromete ou tem ingerência. É um processo eleitoral conduzido exclusivamente pela Assembleia Legislativa. Por quanto tempo tem que haver essa eleição? Assim, tem um prazo também já definido? A senhora falou de alguns prazos antes da eleição, mas a partir do momento que a eleição aconteça, ela precisa terminar num prazo definido também? Ou seja, não vai ter campanha, não tem como ter divulgação que aquela pessoa é candidata, enfim, ela vai ter direito à fala, por exemplo, lá na Assembleia? Tem um tempo máximo? A lei ela é silenciosa em relação a isso, a questão de propaganda, né, de propaganda política, de propaganda eleitoral, na verdade, mas ela fala em 30 dias, na verdade, ela repete o que a Constituição determina, o que a Constituição do Estado determina, que em havendo dupla vacância, que é o caso de governo, estaremos, né, num futuro próximo, segundo as declarações do atual governador, sem governador e sem vice-governador, pelos fatos que você já mencionou, então ele determina que a Assembleia promova essa eleição em 30 dias, nem um dia mais, nem um dia menos. Então, a partir do momento em que há a renúncia ao cargo, a desincompatibilização para pleitear outros cargos no Legislativo, por exemplo, ele tem 30 dias a partir daí para ter essa eleição. E é bom reforçar isso, porque o governador já tinha sido candidato na primeira eleição, mas naquele caso era para o mesmo cargo. Então ele pôde continuar governador àquela época, no caso na primeira eleição. Nesse caso, como é um outro cargo, ou seja, se algum prefeito quiser ser candidato também, por exemplo, a governador ou a presidente da República, ele precisa sair do cargo atual, não é isso? Exatamente. Se autoridades do Poder Executivo, por exemplo, querem se candidatar a outros cargos que não a permanência dos mesmos, lembrando que a gente só tem no Brasil a reeleição, direito à reeleição por um único mandato, então é um mandato mais um, eles têm que se desincompatibilizar. E não só os prefeitos ou secretários de Estado ou governadores para disputar cargos. Tem uma série de cargos que precisam da desincompatibilização, normalmente aqueles que são ordenadores de despesa.
Perfeito. Desembargadora, muito obrigado pela sua participação ao vivo. Obrigado, Neto Mota, que conduziu a entrevista também aí. E vamos aguardar os próximos passos, né? A gente sabe que o ano eleitoral está começando, teremos muitos trâmites também nos próximos meses e vamos continuar acompanhando. Obrigado, Neto, pelas suas informações ao vivo também aqui no Cidade Alerta Alagoas, tá? Vamos aguardar, e detalhe importante, que as eleições esse ano acontecem em outubro, tá? Diferente de 2020, que por conta da pandemia aconteceu quase em dezembro, né? Vocês lembram, né? Houve um atraso nas eleições, as eleições aconteceram. Esse ano volta tudo ao normal, a eleição em outubro, então tem esse prazo aí já a partir de abril. Quem quiser ser candidato tem que seguir algumas regras dependendo do cargo, tá?